Hoje é terça-feira, 9 de junho. Canoas está batendo aí na marca de quase 90 dias de combate a essa pandemia do coronavírus. Entre tantas notícias, a gente volta hoje a conversar com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, para fazer um balanço desses 3 meses aí de combate ao coronavírus. Mas antes, eu já começo questionando o prefeito, agradecendo a presença dele, sobre essa ótima notícia que a gente publicou agora há pouco em agência GBC. O Hospital Universitário ganhou 200 novos leitos. Prefeito, boa tarde. A grande notícia em torno dessa... A grande novidade em torno dessa notícia é que esses leitos serão permanentes e não apenas para o coronavírus, né? Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Prazer conversar contigo. Tá com saudade já. Acho que a gente acaba se envolvendo com essa guerra que nós estamos enfrentando contra esse vírus aí. E de vez em quando a gente dá uma aliviada, uma respirada para a gente poder conversar. Pois é, Jaime, esses 200 leitos é o 7º e o 9º andar do Hospital Universitário, né, que nós iniciamos a reforma dele. O Hospital Universitário, como tu sabes, desde o início do nosso governo, nós temos enfrentado lá todas as dificuldades que a gente recebeu o hospital, ele praticamente com 30% da sua força de trabalho, né? Alguns setores trabalhando mais precariamente, como as nossas UTIs que estavam com paredes arrebentadas, rede de oxigênio não funcionando. Então a gente aos pouquinhos, muito com mão de obra própria, muito pouca coisa nós contratamos de fora, nós fomos fazendo, e mão de obra própria e mão de obra de apenados, que a gente tem usado para fazer o trabalho mais bruto dentro do Hospital Universitário. E nós já inauguramos lá UTIs neonatal, UTI adulto, tanto da ala norte como da ala sul. Inauguramos o setor a UPA pós-operatória também, que fica, a UPO, né, que é a unidade pós-operatório, que fica também lá não sei se é no 7º andar, se não me engano. Agora, depois inauguramos a Clínica de Saúde da Mulher, no 5º andar todo, um belíssimo trabalho que possibilita que a gente volte a fazer os partos aqui em Canoas com toda a nossa qualidade que a gente tem oferecido para as mulheres, mas não só parto, como também atendimentos obstétricos de qualquer natureza, atendimento mulheres vítimas da violência. Então, um trabalho muito, muito bom e que tem dado um resultado com as nossas mulheres muito bom. Depois inauguramos a Clínica de Saúde da Criança, que era uma promessa nossa de campanha que nós perseguimos com bastante luta, enquanto outros municípios estão fechando a emergência pediátrica, como é o caso de Porto Alegre, nós aqui estamos abrindo, né? E é uma unidade, Jaime, que toda vez que eu vou lá eu fico admirado com a qualidade acima do que eu esperava, inclusive. Converso com as mães todas satisfeitas, que são atendidas imediatamente, né, com toda a qualidade possível. Eu volto a salientar só que a Clínica de Saúde da Criança não é para teste de pezinho, não é para vacina, não é para isso, é para emergência e urgência, né? E agora, desde março, o início de março, quando começou essa pandemia, a gente tinha notícias naquela oportunidade, né, Jaime, de que viria com muita força uma onda, né, eram as palavras do ministro Mandetta, eram todas as perspectivas que nós víamos aqui em Porto Alegre, do lado de Canoas, um epicentro da doença se alastrando rapidamente. Olhamos para o Equador, gente morta nas ruas, né, com déficit no sistema funerário,
né? Então, aquilo deu uma preocupação muito grande, acendeu uma luz vermelha aqui, nós saímos atrás de tomar algumas atitudes para que Canoas não viesse a ter pessoas mortas por falta de atendimento. O que nós fizemos? Providenciamos 4 hospitais de campanha, fizemos um tempo recorde, praticamente 10 dias nós montamos os 4 hospitais, colocamos o primeiro dele a funcionar, que foi lá na UPA Rio Branco. Esse hospital da UPA Rio Branco já atendeu quase 1.800 pessoas em 60 dias de funcionamento. Passado uns 40 e poucos dias, nós abrimos o da Boqueirão, o Hospital da Boqueirão, que em 24 dias já atendeu 990 pessoas, ou seja, ele está com um movimento muito maior que o da Rio Branco, inclusive, né? E aí, a curva que nós esperávamos que fosse, o pico fosse em abril, ele não veio, né, em virtude até talvez do isolamento que nós fizemos aqui em Canoas de 45 dias, Porto Alegre também. E é uma boa notícia, né, porque ninguém de nós quer que venha. Então, isso também fez com que a gente desse tempo de nós, nesse período de 90 dias que nós estamos enfrentando a pandemia, nós tivéssemos tempo de aprontar o 7º e o 9º andar, que são 200 leitos. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos desmontando a estrutura do Nossa Senhora das Graças, que não vai precisar, porque já que temos 200 leitos, então nós vamos pegar aqueles 24 leitos, vamos levar lá para dentro do Hospital Universitário. Vamos pegar o próprio hospital de campanha que está anexo ao Hospital Universitário, já desmontamos a parte de recepção, não a de leitos, mas desmontamos a recepção, porque não vai ser necessário, já pode ser atendido direto, então, no Hospital Universitário. E, com isso, vamos economizar uma despesa de 2 hospitais, né, a partir de agora. E ficam lá 200 leitos que ficam delegados para a cidade, né, para poder, depois, poder atender a retaguarda do pronto-socorro, poder atender, enfim, a população de Canoas. Então, nós nos preparamos para o pior, graças a Deus, as ações que nós fizemos de isolamento deu resultado, baixou a curva, né? E aí a gente consegue agora fazer esse remanejo, né? De deslocar os leitos clínicos lá para o hospital. Bom, isso é a parte boa, né? Que a gente está aqui relatando para ti, Jane. A parte preocupante é que de uns 14 dias para cá, a gente percebeu que a população relaxou, né? A curva não veio com a intensidade que era para ter vindo, a população descansou, começou a ir para as praças, começou a ir para a rua, o comércio nós abrimos com todas aquelas precauções de máscara, álcool gel, capacidade de atendimento abaixo de 50%, 25% em alguns casos. O transporte coletivo nós exigimos, foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a exigir o uso de máscara para usar o transporte, e que foi muito bem recebida pela população, devo dizer, tanto no transporte como no comércio, né? Mas o movimento nas ruas aumentou significativamente. E, final de semana, o pessoal dá aquela relaxada, vai para a praça, tomar uma cervejinha, bater um papo, fazer roda de chimarrão, que é uma coisa impressionante, né? Nos dias de hoje. E aí isso fez com que o nosso gatilho, né, que era a ocupação de 25 leitos, nós temos, só para o pessoal refrescar a memória, nós temos aqui 50 leitos destinados para coronavírus, mas nós colocamos 25 em funcionamento. Leitos de UTI, né? Não é leitos normais. Leitos normais nós temos 932, né? Agora até já passa de 1.000, porque com a entrada desses 200 agora ultrapassam os 1.000 leitos. Bom, então nós tínhamos previsto 50 leitos de UTI exclusivos para coronavírus e colocamos 25 em funcionamento, porque a gente não vai colocar os 50 porque tem despesa de médico, enfermeiro, então a gente está lá com os leitos prontos. Colocamos os 25
e a curva vem aumentando dos 60 dias para cá, aumentando devagarzinho, e atingiu os 25 leitos. E atingiu de uma maneira meio que perene, assim, chegou nos 25 e não baixa dos 25. Então, isso acende para nós uma luz amarela de alerta. Com isso, nós estamos colocando mais 10 leitos em funcionamento. Então, agora nós temos 35, é o nosso novo gatilho, né? Quando chegar nos 35, a gente vai colocar outros 10 em funcionamento e assim por diante até esgotar. Bom, como acendeu essa primeira lâmpada amarela, o primeiro sinal de alerta, o que nós fizemos? Nós procuramos dar um sinal de advertência para a população. Então, fechamos as praças nos finais de semana, fechamos o comércio, a não ser os serviços essenciais, e fechamos, inclusive, os supermercados aos domingos, que pode funcionar até às 13 horas. Bom, esse é um recado que a gente está dando para a população. Ele é uma atitude que não é 100% eficiente no combate à propagação do vírus, mas ajuda porque evita as aglomerações nos finais de semana nas praças, onde o pessoal não usa máscara, não faz nenhuma proteção, né? Ajuda no sentido que o comércio de tarde fecha geral, é quase que um blackout, né? E a população, então, se conscientiza. Isso deu um resultado, a população realmente deu um choque na população, e hoje nós estamos aí com 193 casos confirmados de coronavírus em Canoas, 7 óbitos, estabilizou um pouco os óbitos, nós estávamos preocupados porque estava subindo rapidamente o número de óbitos, e o número de ocupações de UTI meio que se estabilizou ali nos 25, 27, 28, está nessa faixa aí há quase 10 dias, ou seja, deu uma pequena freada, né? E a nossa preocupação, Jaime, ela se confirma até porque eu tenho observado ontem já o prefeito Marquesan em Porto Alegre estava pronto para abrir mais algumas atividades, e Porto Alegre nos últimos dias deu um acréscimo de 38% no número de ocupação dos leitos de UTI em Porto Alegre. Então, ontem o Marquesan deu uma parada, ele ia abrir algumas atividades como cultos religiosos, processos esportivos, enfim, algumas atividades, e ontem deu um recado que não vai fazer isso, vai esperar para ver qual é o reflexo agora que vai dar, está preocupado, a curva está subindo. Então, é isso, né? Esse é o relato que eu queria assim, te passar. Nós tomamos, só para complementar, junto com a preparação dos hospitais de campanha, nós tomamos algumas atitudes também no sentido de preservação, fizemos vacinação dos idosos em casa, todos os idosos, nós atingimos 126% da meta, ou seja, 26% a mais do que o ano passado. Fizemos vacinação de crianças em casa também, a semelhança dos idosos, mulheres grávidas, as puérperas, que são as mulheres que tiveram nenê há menos de 45 dias, pessoas com comorbidades, enfim, uma série de grupos preocupantes que a gente, para que eles não saiam de casa, nós levamos a vacinação da H1N1 na casa deles. Tomamos outras atitudes também de proteção para que as pessoas não saiam de casa. O rancho dos idosos nós estamos entregando na residência das pessoas, estamos entregando os remédios especiais também na residência das pessoas, estamos entregando os ranchos para aquelas pessoas que são inscritas no cadastro único também na residência delas, estamos entregando fralda em casa para aquelas pessoas que necessitam, ou seja, a gente está tomando todos os cuidados necessários de cuidar das pessoas, de proteger as pessoas. Essa é a nossa maior preocupação, salvar vidas e proteger a vida dos canoenses, né? Tomando todas as atitudes no sentido de que façam isso e pedindo para que essas pessoas nos ajudem
usem máscara, não saiam de casa se não é necessário, para que a gente possa atravessar essa fase que agora, segundo informações que nós temos, a curva máxima deve chegar aí por volta de final de julho, agosto. Prefeito, o senhor fez um balanço aí desses quase 90 dias de combate ao coronavírus, todas as ações do município, a criação de leitos. A gente tem pouco mais de 2 minutos e eu preciso questionar o senhor dois temas importantes. O senhor citou a ação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, ontem de parar, meter um pé no freio em relação a novas flexibilizações. Canoas é um exemplo nacional nesse sentido. O senhor foi lá há pouco mais de uma semana e já fechou há pouco mais de 2 semanas, perdão. Já foi lá, fechou praças, fechou o comércio aos domingos. A gente pode aí ter novas restrições em Canoas nesses próximos dias? Como é que a prefeitura está vendo isso? Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos monitorando, nós fazemos reuniões aqui 2 vezes por semana do grupo de coronavírus, né, que é o comitê. Onde o comitê é formado por médicos do HPS, do HU, do Nossa Senhora das Graças, é formado também por outras entidades que participam, e a gente tem monitorado os números. Nada é feito no achismo, né, Jaime? A gente tem sempre trabalhado em estatística, monitoramento da curva. Então, como eu disse, a curva de Canoas continua subindo. Nós tivemos aí, sexta-feira, nós estávamos com 130 e poucas pessoas, hoje 193 confirmados, né? Tivemos 2 óbitos no sábado, que nos preocupou, uma criança de 13 anos de idade com paralisia cerebral, morreu, e um adulto, mas com sintomas que poderiam ser coronavírus, mas a criança, hoje nós tivemos o resultado do exame, não foi coronavírus, né? A outra pessoa eu não tenho ainda o resultado, mas ainda não confirmou. A criança está confirmado que não é. E o outro óbito, a gente está esperando o resultado do LACEN, né? Do laboratório. Então, é esse monitoramento que nós estamos fazendo. O número de leitos, como eu falei, ele atingiu os 25, não baixou mais de 25, mas também não chegou nos 30. Tem ficado aí nessa média de 25, 27, 28, 25, 26, né? Então, enquanto estiver nessa curva, nenhum procedimento a maior nós vamos tomar. Claro que se chegar lá nos 35, bom, aí acende, já é amarelo mais forte, né? É um amarelo quase vermelho, já a lâmpada que acende para nós. Então, daí a gente vai ter que analisar outras restrições para fazer. Uma coisa que eu posso garantir, Jaime, é aulas nem pensar nesse momento, né? Nós estamos providenciando algumas atividades extracurriculares através da internet, estamos conversando com a Vivo e a Claro para poder fornecer um pacote de internet para esses alunos, alguns deles já têm, né? Tu sabe que no início do ano nós iniciamos com o Google for Education aqui, que é uma ferramenta excepcional, que nós estamos aos poucos agora incrementando na sala de aula, mas é claro, há uma pressão muito grande das mães para a questão das creches, né? Porque estão trabalhando, precisam da creche, mas a creche é exatamente uma população muito vulnerável, porque a criança não respeita nada, né? Ela usa o bico do outro, não usa máscara, então é um vetor muito importante de propagação do vírus. Então, não tem como a gente permitir que iniciem as aulas com essa curva ainda subindo. Então, nenhuma restrição assim importante. Nós estamos preparando um pacote agora para dar uma ajuda para um segmento que está sofrendo bastante, que são os artistas. Nós estamos pensando aí em fazer uma ajuda com eles, com algumas programações com live para ajudar eles, né? Mais no sentido de preocupar, porque é uma classe realmente que foi a primeira a parar e talvez seja a última a tomar as suas atividades. Estamos preparando também algumas outras ações no sentido de ajudar o pequeno comércio. Nós estamos conversando com o Sebrae a cidade empreendedora, nós assinamos um convênio com o Sebrae
para que nós ajudemos essas pequenas empresas. É o dono da carrocinha de cachorro-quente, é a mulher que faz doce em casa, é a farmácia pequenininha de bairro, não essas grandes, né? Enfim, essas atividades aí que estão sofrendo bastante e que, às vezes, uma ajuda de propiciar uma venda pela internet, alguma coisa nesse sentido, acaba mudando, né? Nós tivemos vários casos de costureiras que acabaram confeccionando máscaras, ou seja, acharam uma outra fonte de renda. Então, estamos trabalhando nessas outras alternativas. Certo, prefeito, o senhor respondeu o segundo tema importante que eu precisava conversar com o senhor, que é sobre o retorno das aulas. Eu ia citar que lá em maio o senhor já tinha desmentido diversos boatos sobre o retorno às aulas, colocando sempre a saúde em primeiro lugar, ressaltando a importância de colocar ela, claro, à frente de tudo. Prefeito, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu estourei um pouco o tempo que a gente tinha, ótimo, mas sempre deixo aberto o convite para o senhor retornar para conversar. Afinal, sempre muito bom conversar com o senhor. Pena que nesse momento com notícias ruins, né? Bom, o que eu queria só ressaltar, gente, para encerrar, assim, tomando teu tempo um pouquinho. Nós, semana passada, inauguramos a 3ª Delegacia de Polícia, né, que foi um fato bastante importante. Está programada agora a inauguração da primeira DP, dia 10, né? Dia 10 agora. Te convido até para participar lá do evento, que é uma delegacia muito importante, uma delegacia que na campanha eu fui visitar e fiquei com pena dos trabalhadores policiais e do usuário que chega ali num ambiente sinistro, né? Então, são dois eventos. Hoje eu recebi as fotos da UPA Caçapava, né, que era UPA, aliás, na realidade nunca foi UPA, né, era um postão de saúde, mas recebi as fotos hoje, tiramos o tapume, a população já pode enxergar lá por fora, está em plena, está na fase final agora, também em breve nós vamos verificar qual é a data de inauguração. Então tem várias notícias boas para acontecer daqui para frente, né? Estamos lançando, assinei a ordem de início, aliás, o contrato e a ordem de início deve ser assinada agora nos próximos dias da cancha de tiro de laço, da cobertura, que é uma verba minha ainda como deputado federal, que eu mandei para Canoas, parte da minha verba, parte de financiamento. Então, tem muita notícia boa. A cidade não parou, né? Nós estamos continuando com a pavimentação das ruas, estamos continuando com a limpeza da cidade, continuando com Estive fazendo uma visita com os vereadores na usina de reciclagem, uma coisa maravilhosa, João, eu tenho que marcar uma visita de vocês, de toda a imprensa lá, Canoas, para assistir, magnífica, é uma coisa que merece, assim, um prêmio, pelo que nós estamos fazendo lá. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Tá certo, prefeito, vou cobrar a visita lá na usina, viu? Agradeço bastante a sua disponibilidade em conversar com a gente e até a próxima. Obrigado, um abraço para vocês e sempre pedindo que a população nos ajude. Se nós não tivéssemos tomado todas as atitudes lá no início, hoje nós estaríamos um quadro muito pior do que estamos hoje. Hoje estamos dentro do quadro geral, Canoas está muito bem. Obrigado. Certo, prefeito, a nossa conversa estará disponível em minutos, lá em agenciagbc.com. Boa tarde. Boa tarde.